E galera, ok? Estamos de volta aí para discutir novamente sobre as questões da prova do Enem. E essas questões são retiradas da prova do Enem de 2012, ok? Bem, próxima questão está escrito o seguinte, vamos lá. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Ou seja, o cara não tinha o mínimo conhecimento científico, mas desde então, o ser humano aprendeu que cruzar um indivíduo mais forte com um indivíduo mais forte gera uma descendência mais forte. Então, essa tecnologia já é utilizada à torta direita. Tanto é que no último bloco eu falei sobre a banana, e a banana começou a ter a sua modificação comportamental em relação à reprodução, justamente por conta da biotecnologia, né? Que sempre foi um fato de melhoria, né? Genética do indivíduo, enfim. Então, na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Ele, que é o fermento Freshman, sei lá o nome daquele fermento, que é o fermento biológico. Na verdade, aquele fermento para a confecção de pães, enfim. Na verdade, nada mais é do que um grupo de leveduras, né, uma quantidade gigante de leveduras, para justamente fazer a fermentação, que é o que nós vamos discutir. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da, como a gente já está vendo, o gabarito já está aqui exposto, liberação de gás carbônico. Bem, para a gente falar dessa brincadeira, eu vou aproveitar a ideia, eu vou estar trabalhando o processo metabólico, respiração e fermentação. Respiração aeróbica é o boom, né? O pulo, na verdade, o pulo do gato, para que a gente chegasse ao patrimônio que nós temos hoje de tudo, de metabolismo, enfim, da qualidade de quebra da glicose para a obtenção de energia, né? Então a respiração aeróbica ela surgiu com força total justamente para isso. E a fermentação, que a princípio, segundo a teoria do surgimento do metabolismo, chamada de teoria autótrofa, né? Ou heterótrofa, são duas teorias diferentes, a gente pode falar um pouquinho das duas. A teoria autótrofa, ela sugere que os primeiros seres eram autótrofos, ou seja, produziam o seu próprio alimento, né? A princípio se achava que os primeiros seres eram autótrofos e fotossintetizantes. Essa teoria caiu por terra rapidamente, tendo em vista que não havia, segundo dados de pesquisa, quantidade de oxigênio suficiente a ponto de que houvesse seres na época, que faziam a fotossíntese, né, que fizesse a fotossíntese. Por quê? Porque o cara que faz a fotossíntese, ele pega o gás carbônico para a produção da glicose e, consequentemente, pela quebra da água utilizada dentro do processo de confecção da glicose para captação do hidrogênio, o alvo é esse, captação do hidrogênio pela molécula de NADP, né, e vai virar um NADPH. Esse hidrogênio vai ser utilizado para transferência de elétrons para a produção de ATP, isso na fotossíntese, isso tudo para a confecção da glicose. Falei rapidamente, mas a gente vai falar de fotossíntese em outro momento, que também é um processo metabólico. Ele libera oxigênio. Então, como poderia ser um autótrofo, autotrófico, fotossintetizante, dentro do contexto de vida anterior, ou melhor, como pode dizer, de surgimento da vida na Terra, se na atmosfera primitiva não havia oxigênio suficiente para que comprovasse que o primeiro ser é um ser autótrofo, era um ser autótrofo fotossintetizante. Com isso, começaram a acreditar que, na verdade, os primeiros seres eram seres fermentadores. Os primeiros coacervatos eram seres fermentadores. As células primitivas eram seres fermentadores. Como que eles obtinham o alimento deles? O alimento mediante a condição da atmosfera primitiva, né, que supostamente havia metano, amônia, água na forma de vapor e, se não me falha a memória, nitrogênio, né, estavam lá na forma de gás e, mediante ao resfriamento da Terra, começaram a cair na forma de chuva. Com isso, começou de forma espontânea a ser gerada matéria orgânica, coisa que Frank Miller meio que comprovou em laboratório, embora isso seja ainda uma teoria, né, a teoria dos seres fermentadores, do metabolismo
que surgiu através da fermentação. Teoricamente, esses seres, eles tinham a oferta de alimento, porque a matéria orgânica era formada de maneira espontânea. Isso porque o meio em formação, a Terra em formação, favorecia isso. Radiação ultravioleta, energia na forma de calor, enfim, tempestades absurdas, energia elétrica. Então tudo isso favoreceu com que as moléculas de gases se unissem dentro das gotas de água que caía na chuva, que caíam na chuva primitiva, formando os mares primitivos, gerando a possibilidade de matéria orgânica dentro daquele contexto ali. Isso, alguns indivíduos se organizaram, formando células primitivas, como já visto numa aula que eu dei ao vivo, falei sobre o lipídio, né, que o lipídio foi a grande jogada de separar o que estava dentro do que estava fora. Então, resultado, se isolou, né, matérias dentro de um contexto de uma membrana lipídica, uma vesícula, e o que estava dentro era diferente do que estava fora. Essa galera começou a formar um metabolismo, então supostamente eles ingeriam a matéria orgânica formada de maneira espontânea. Só que, cara, a casa caiu, porque a Terra começou a resfriar. O contexto de Terra começou a modificar. Com essas modificações, o que a gente observava? Que a oferta de nutrientes estava deixando de existir. A formação da matéria orgânica de forma espontânea estava acabando. Então eles começaram a fazer a primeira predação. Os caras começaram a se comer, literalmente. O mais forte ingeriu o mais fraco. Então havia uma pressão ambiental. E toda vez que há uma pressão ambiental, há uma necessidade de melhora. Então, havendo a necessidade de melhora, aparecem os caras que se modificam e se dão bem dentro de um meio novo. Um exemplo, teoricamente, é o surgimento da mitocôndria e dos cloroplastos. Supostamente, os cloroplastos, que segundo essa teoria, né, que eu estou sugerindo aqui, a teoria da evolução química, foram os primeiros caras a surgirem, né? Provavelmente esses indivíduos, mediante essa questão de um comer o outro, os caras começaram, por uma modificação estrutural, a produzir um corante que era a clorofila. E aí os caras começaram a não precisar comer ninguém. Essas células primitivas produziam a sua glicose mediante a fotossíntese. Eu imagino isso mesmo, tirando, claro, a fala, que provavelmente o conservato grandão englobou e ingeriu um conservato desse com clorofila. Eu imagino o diálogo dos dois. O cloroplasto, pobre cloroplasto, pequeno, e dentro daquele cara gigante. Começou a desenrolar e falar o seguinte: meu querido, vamos negociar. Aí o conservado que ingeriu falou: parceiro, a lei da natureza, eu te ingeri, vou te digerir. O cloroplasto chegou pro cara e falou assim: olha só, meu parceiro, vamos negociar. Vamos fazer o seguinte: se você me mantiver aqui dentro, eu vou ter uma vantagem. Eu vou estar protegido desse meio voraz, um querendo comer o outro, ok? Porém, se você me mantiver dentro de você sem digerir, você não precisa mais comer ninguém. Aí o conservato já se interessou. Como assim? Não vou precisar comer ninguém. Eu aqui dentro, eu produzo a glicose utilizando a luz. Como assim? Eu consigo transformar luz em energia química. Então, peraí, tu está me sugerindo ficar com você dentro, te manter dentro de mim, te protegendo desse exterior extremamente voraz, e você vai produzir glicose para mim, para você? É isso aí. Surgiu o primeiro cara, em homenagem ao meu querido colega, professor de matemática. Ok? Aqui, ó. Isso aí, vote em mim. Cristiano. Vamos lá. Então, olha só. Com isso, cloroplasto dentro do coacervato, né? Coacervato fornecendo favorecimento ao cloroplasto, que era um coacervato modificado também. E o cloroplasto fornecendo o favorecimento ao coacervato, ele não precisaria mais comer nada, surgiu a primeira simbiose dentro do contexto de seres vivos, chamado de endossimbiose. Os dois se beneficiam e o indivíduo beneficiado, que também beneficia, fica dentro um do outro. Teoricamente surgiu assim o primeiro ser fotossintetizante. Mas a galera continuava comendo um ao outro. Alguns, né, estavam na vantagem de produzir sua própria glicose, só que essa galera que estava produzindo sua própria glicose, fazendo fotossíntese, modificaram a atmosfera ambiental. Por que eles fizeram? Eles começaram a utilizar a luz para produzir glicose. Como eu falei,
O hidrogênio para a produção da glicose, onde o elétron vai ser utilizado para a produção da glicose, produção de ATP, daí gerando a formação dela, da glicose, vai ser quebrado. De qual molécula? Ele vai ser quebrado da molécula de água, chamado de hidrólise da água. A luz ela vem e quebra a molécula de água, segura o hidrogênio e libera o oxigênio. O oxigênio é maravilhoso, tanto quanto o gás carbônico. O oxigênio é o principal elemento que causa o envelhecimento. O oxigênio oxida ferro e ele oxida também. Então, a oxidação de moléculas, gerando o que a gente chama de radical livre, né, ocorre mediante ao excesso de oxigênio no organismo. Ou seja, aquilo que é necessário para a vida também mata. Então, o oxigênio naquele momento era extremamente deletério. A maior parte dos coacervados que existiam na época, teoricamente, morreram. Só que alguns sobreviveram. E devido a essa pressão, houve outros que se adaptaram. Alguns conseguiram utilizar o próprio oxigênio para quebrar a glicose consumida do indivíduo mais fraco, liberando dela a maior quantidade de energia possível. Na fermentação, eu produzo 2 moedas de energia, 2 ATPs. Na respiração aeróbica, com a utilização do oxigênio, são produzidas de 34, 36 a 38 moléculas de ATPs. Ou seja, é um salto tremendo. Então eu imagino que um coacervado grandão também englobou aquele coacervado menor, que era o projeto de mitocôndria, a estrutura celular que fazia a respiração. Englobou. Nisso que englobou o boneco já olhou e começou a negociar, já viu que o cloroplasto se deu bem, vou negociar também. Pô, coacervado grandão, não me digere não, lei da natureza, te ingerir, vou te digerir. Quebra essa pra mim, brother. Sabe por quê? O que vai acontecer? Você vai me guardar desse meio hostil, mesmo papinho, só que eu sei utilizar o oxigênio para quebra da glicose. O coacervado, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você faz fermentação, que é o que você faz hoje, para cada uma glicose quebrada você produz 2 moléculas de ATP. Já no meu contexto, para cada uma molécula de glicose quebrada eu produzo 36 a 38 moléculas de ATP. Opa, vou te manter aqui dentro então. Então aí surgiu teoricamente, por endossimbiose, a mitocôndria. Essa teoria sugere que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são estruturas celulares que surgiram por endossimbiose. Ainda hoje essa teoria é muito bem justificada e embasada, porque são as 2 únicas estruturas celulares que apresentam DNA próprio e se multiplicam independente da ordem da célula. Cloroplasto e mitocôndria têm autonomia de multiplicação, ok? Então, resultado, estruturas com DNA próprio, quer dizer, DNA similar, né? Na verdade, o DNA mitocondrial é sempre o DNA da mãe, porque o que o espermatozoide doa para a reprodução é simplesmente o material genético, então o DNA mitocondrial é da mãe, papo que a gente pode bater posteriormente. E o DNA da mitocôndria, parceiro, é DNA extremamente isolado também e um DNA independente. A multiplicação dessas 2 estruturas celulares ocorre de forma dependente. Daí, ainda a ideia de que são estruturas que, na verdade, em dado momento foram células individuais, ok? E então surgiu o que nós chamamos de endossimbiose. A gente está falando de metabolismo, né? Outro metabolismo, a ideia do surgimento do metabolismo, o metabolismo autótrofo, que caiu por terra no início, já que estava o erro de que os primeiros seres eram autótrofos e fermentadores, ok? Hoje em dia, a ideia do autótrofo existe de uma forma muito bem embasada, porque com essa questão de robozinhos que mergulham em profundidade absurda, a galera conseguiu descobrir em profundidade que o ser humano não consegue alcançar, pelo menos não sem estar dentro de um submarino, etc., que na verdade existe nas fendas marítimas, ou seja, crateras extremamente profundas, em local extremamente profundo nos oceanos, uma cadeia alimentar. Como existir dentro de um ambiente uma cadeia alimentar, se teoricamente não é o produtor, porque a nossa ideia é que o produtor, ou ele é até então ele era fotossintetizante. Só que hoje nós sabemos que existe um grupo de bactérias que são quimiolitotróficas. Literalmente quer dizer que elas comem rocha. Elas utilizam, por exemplo, o ferro, né, como sendo uma fonte para a produção da sua glicose, da sua energia. Elas oxidam determinada estrutura para poder produzir a glicose. E essa galera, que são os quimiosintetizantes, eles formam a base da cadeia alimentar daquele ecossistema.
Para analisar. Imagina a atmosfera primitiva. Meteoro caindo porque a atmosfera não estava formada, não havia produção de uma proteção gasosa, então a Terra era bombardeada direto. A galera falou, rapaz, provavelmente os seres inicialmente foram formados lá no fundo. Sabe por quê? Porque o impacto é extremamente sentido na superfície, não necessariamente no fundo. Então a galera começou a achar que os primeiros seres vivos, é uma teoria que ainda vigora hoje, eles não vieram de uma questão superficial, eles estavam lá nas profundezas dos oceanos, né? Então tem uma história daquela tsunami da Indonésia, uma das maiores catástrofes naturais que ocorreram na atualidade, que tinha um casal de brasileiros que estavam mergulhando e não perceberam a tsunami passar. Na verdade, eles só viram a catástrofe quando, né, voltaram à superfície. Resultado, a grande energia, no caso de uma tsunami, ela é mais superficial do que profunda. Assim como choque de meteoro, etc. e tal. Então, provavelmente, por essa teoria, os primeiros seres eram autótrofos e viviam, como vivem hoje, em profundidades absurdas do oceano, ok? Bem, falando de metabolismo, relacionado à nossa querida questão, né, que fala de fermentação, falando sobre os fungos, né, as leveduras que fazem a fermentação alcoólica, a gente vai falar dela posteriormente. Primeiro a gente vai falar da respiração aeróbica, né? A respiração aeróbica é aquela respiração que utiliza o oxigênio como sendo o último elemento captador do hidrogênio. Na verdade, a energia, a produção de ATP depende do hidrogênio, né? O hidrogênio ele tem que entrar na jogada. Só que o hidrogênio, quando liberado, ele acidifica o meio. Ele torna o pH do meio muito mais baixo. Então, se eu mantiver esse hidrogênio que foi separado da molécula para a liberação de elétron e produção de ATP, se eu mantiver ele dentro de um meio líquido, né, em grande quantidade, ele vai acidificar o meio e vai acabar matando a célula. Então eu tenho que ter os aceptores de hidrogênio, os caras que pegam o hidrogênio e carregam com ele, para que não deixe essa molécula que está fazendo besteira à torta direita, acidificando o meio, fique solta, para que a célula consiga sobreviver à quebra da glicose. Na verdade, meus queridos, a quebra da glicose significa quebra. E quando eu falo quebra biológica, quando se fala quebra química, a gente fala de quebra mesmo. Se eu der uma bicuda aqui nesse computadorzinho aqui, que tem um laptop aqui extremamente pequeno, ele vai quebrar. E ele vai quebrar, ele vai se fragmentar. Na verdade, quando eu falo quebra de molécula, eu estou falando justamente isso, fragmentação de uma molécula. A respiração nada mais é do que a quebra da glicose para a liberação de energia contida nela. Ok? A fotossíntese é como se fosse um fenômeno onde a energia luminosa é captada e encapsulada, e a cápsula é a molécula de glicose. Para captar essa energia dessa molécula, eu preciso quebrar ela. E é isso que eu vou fazer. Só que se eu tenho a capacidade de quebrar ela até o final, se eu tenho todos os indivíduos que vão captar esse hidrogênio, que meu alvo é esse, eu posso quebrar ela até o final. E quanto mais dela eu quebrar, quanto mais hidrogênio eu liberar da molécula de glicose, mais energia, mais ATP eu vou produzir. Dentro do contexto de respiração, creio eu que quando Deus começou a fazer Adão, Deus teve uma primeira frustração. Claro que isso não aconteceu, mas vamos lá para florear. Tá lá, Deus criando Adão, Deus ligou Adão. Nisso que Deus ligou Adão, Adão derreteu na frente de Deus. Pum, derreteu. Deus, vamos voltar ao projeto, aonde eu errei. Deus errar é brincadeira, mas vamos lá. Pai, me perdoa. O que eu não faço para essa galera entender a matéria? Mas vamos lá. Ih, rapaz, eu sei onde eu errei. Quando Adão respirou, quebrou a glicose, se liberou, né, ou melhor, foi liberado o hidrogênio dessa molécula. Acidificou o meio, Adão derreteu na minha frente. Então, irei produzir o aceptor de energia. Que a energia produzida é uma zica do caramba, dá problema. Então, eu estou falando de ATP, né, estou adiantando o ponto. Na verdade, quando Adão derreteu na frente de Deus, foi por conta da liberação de hidrogênio para a produção de ATP, que foi uma segunda molécula que Deus criou. Mas vamos lá. Quando Deus criou Adão, Adão derreteu na frente de Deus. Quer dizer, com a quebra da molécula, não havia o captador de hidrogênio. Acidificou o meio, houve esse derretimento instantâneo. Deus voltou à planilha de estudo, viu lá que na verdade faltavam os aceptores de hidrogênio. Papai do Céu criou o NAD e criou o FAD. Quem são NAD e FAD? Na verdade, são moléculas de nome complexo. O NAD, que é uma sigla, e o FAD, que é uma sigla, são aceptores de hidrogênio. Eles simplesmente são moléculas
que toda vez que percebem o hidrogênio solto, captam ele e deixa de ser NAD, vira NADH, e deixa de ser FAD e vira FADH2. Já percebemos que o FAD é uma molécula com maior capacidade de captação de hidrogênio do que o NAD. Para cada um FAD, 2 hidrogênios. Para cada um NAD, 1 hidrogênio. Então, Papai do Céu resolveu um problema. Quebrou a glicose, está tranquilo, pegou hidrogênio, show de bola. Né? Adão já não mais derretia na frente de Deus. Deus fez um segundo projeto, montou Adão na frente dele. Quando ligou, Adão explodiu. Por que Adão explodiu? Adão fez uma respiração, uma quebra de glicose de maneira instantânea. Quando se quebra a glicose de maneira instantânea, ocorre o que ocorre no motor do carro. O que é o petróleo? É um combustível fóssil. Sendo o petróleo um combustível fóssil, isso quer dizer que a glicose de seres vivos que habitavam o período Jurássico está enterrado. Estando enterrado, virou água, essa matéria orgânica, se juntou e formou o petróleo. Então, o petróleo nada mais é do que a glicose guardada durante centenas e milhares de anos, ok? Quando eu pego esse petróleo, produzo a gasolina, na verdade eu ligo o motor do carro, a vela lança uma fagulha para que haja explosão. A glicose, nesse caso, é quebrada no que nós chamamos de combustão não biológica. É quebrada de uma vez só. Explosão, a ideia é essa. Só que no Adão não dá para acontecer isso, em mim não dá para acontecer isso, em você não dá para acontecer isso. Então, o nosso processo de combustão é uma combustão biológica, ela é gradual, ela ocorre de forma gradual. Toda vez que eu quebro a glicose para a liberação de energia, Papai do Céu criou para cada molécula de energia liberada uma molécula de captação de energia. Captação de hidrogênio, NAD/FAD, até então, e o captador de energia, a nossa moeda energética, é o ATP. Na verdade, inicialmente, o ATP, que é uma adenosina trifosfato, é uma molécula nucleotídica, é um nucleotídeo. Tem o fosfato, a adenosina, que é o açúcar, ok? Né? O açúcar, desculpa, que é a ribose, e a adenosina, que é a base nitrogenada. Então, radical fosfato, ribose e base nitrogenada. O fosfato aqui é um só. Então, inicialmente, é uma adenosina monofosfato. Com a ligação de um outro fosfato, e na ligação onde ocorre a molécula de energia, está lá a adenosina difosfato. E a adenosina difosfato é justamente a molécula produzida para a captação de um outro fosfato e contenção dessa energia da quebra da glicose nessa segunda ligação entre o segundo fosfato e o terceiro fosfato. Se eu quero essa energia, eu separo esse penúltimo do último fosfato e a energia é liberada. Se eu não quero, eu armazeno ela. Guardei ela, coloquei ela numa molécula de adenosina monofosfato, adenosina difosfato, o ADP, que virou um ATP. O que é um ATP? É uma molécula carreadora de energia, guardadora de energia. Ela pega a energia para a energia não ficar solta, fazendo uma combustão não biológica, fazendo Adão pegar fogo. Papai do Céu criou o NAD e o FAD para pegar hidrogênio e o ADP para pegar um fosfato e virar um ATP, carregando energia. Papai do Céu resolveu o problema de Adão. Adão agora não derretia mais por conta do hidrogênio, porque ele não ficava mais solto. Né? Lembrando que a fórmula química da glicose é C6H12O6. São 12 moléculas de hidrogênio para cada molécula de glicose, ok? Resultado. Também não tem mais problema do Adão pegar fogo, porque agora eu tenho um ADP, que vai pegar um outro fosfato e vai virar ATP, carregando energia com ele, carregando energia com ele, a energia já não é mais solta. Só que o Papai do Céu descobriu que existe um outro carreador de oxigênio muito melhor do que o NAD e o FAD, ok? Vamos falar dele agora. Mentira, vamos falar dele agora não. Vamos falar por partes. Onde ocorre a primeira quebra da glicose? É no citoplasma. Então qualquer célula consegue fazer essa primeira quebra, que eu chamo de glicólise. Lise da glicose, quebra da glicose. Isso ocorre no citoplasma. Qual é o produto dessa primeira quebra que eu chamo de glicólise e ocorre no citoplasma? Duas moléculas de NAD, ok? Duas moléculas de piruvato. Piruvato, na verdade, é a glicose quebrada, com menos hidrogênio, é claro, e duas moléculas de ATP, ou seja, na primeira quebra, que ocorre no citoplasma, eu tenho a produção de 2 ATPs, ok, de 2 NADs, e 2 piruvato. O piruvato é a molécula que vai continuar existindo, ela vai entrar na mitocôndria, literalmente,
E o ciclo de Krebs vai ocorrer, um ciclo extremamente complexo, onde nós vamos ter a ocorrência dele na matriz mitocondrial, que a mitocôndria ela é em forma de feijãozinho, né? Então ela tem uma membrana interna e uma membrana externa e uma membrana interna, que forma o que nós chamamos de crista mitocondrial. Dentro dessa crista mitocondrial vou ter a matriz mitocondrial, ok? Então, as moléculas de piruvato dessa primeira quebra entram na matriz mitocondrial, são quebrados novamente. Lá na matriz mitocondrial, com a quebra do piruvato, eu vou ter o seguinte produto: NAD, FADH2, mais 2 moléculas de ATP. Ou seja, eu já tenho 4 moléculas de ATP, 2 da glicólise e 2 da quebra que ocorre, ciclo de Krebs, que ocorre dentro da matriz mitocondrial. O piruvato, ou melhor, o piruvato não, desculpa, já não é mais piruvato. A molécula produzida, ela agora vai passear pela matriz mitocondrial e a parte das cristas mitocondriais. Então, os elétrons, o NAD e o FAD, vão jogando hidrogênio de forma louca e vão fazendo com que esse hidrogênio entre e saia da matriz mitocondrial. Toda vez que entra e sai da matriz mitocondrial, é produzida mais uma molécula de ATP. No final das contas, eu estou querendo dizer que todo hidrogênio captado pelo NAD e pelo FAD vai ser liberado, serão liberados de uma vez só, né? Isso na crista mitocondrial. E esse hidrogênio não pode ficar lá, como não podia desde o início. Quem entra na jogada é o oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio associadas a uma molécula de oxigênio vira H2O. Neutralizou totalmente o efeito ácido do hidrogênio. Isso porque deixou de ser hidrogênio e passou a ser uma molécula de água. Ou seja, na cadeia respiratória, olha só o resultado da parada. Que ocorre nas cristas mitocondriais, eu vou ter o produto de 32 a 34 ATPs, somando tudo vai dar de 36 a 38 ATPs produzidos e molécula de água, neutralizando completamente o efeito ácido do hidrogênio, ok? Essa é a respiração aeróbica, onde no final das contas eu produzo uma quantidade de energia gigantesca. Bem, a gente já viu, acabei de falar para vocês, que é a fermentação. A fermentação não é um processo de produção de ATP tão vantajosa quanto é a nossa querida respiração aeróbica, ou seja, com a utilização de oxigênio. Mas é o que o cara vive bem com ela, a bactéria vive bem com ela, a levedura vive bem com ela. A gente tem que parar de achar que aquilo que a gente faz é a melhor coisa do planeta. Na verdade, a gente precisa de muita coisa para fazer isso. Então, quanto mais complexo nós somos, mais nós precisamos de algo. Quanto mais dependente de algo, se esse algo faltar, a gente está ferrado. Já as bactérias, as leveduras, são seres extremamente simples. E a fermentação é um processo metabólico muito simples, né? Bem, a questão especificamente, ela fala desse tipo de fermentação, ok? Fermentação alcoólica. O produto dessa fermentação, pela quebra da glicose, gás carbônico, álcool e 2 moléculas de ATP. A quebra da glicose vai liberar essas moléculas, com a produção de 2 moléculas de ATP. O alvo da produção de pães, de massa de pizza, etc. Então é diferente do alvo da produção de vinho. O alvo da produção de pizza e de pães é o gás carbônico. O que faz a massa crescer é a liberação de gás carbônico que ocorre com a quebra da glicose. Isso por quê? Eu já vi questão que diz o seguinte, está lá, o cara vai produzir a massa de pizza e tem que deixar descansar durante um tempo. Aquela massa ela vai crescer. Então o cara, para descobrir qual é o ponto de assar aquela massa, ele pega uma bolinha menor, faz uma bolinha e joga dentro de um copo de água. E deixa a massa descansar e também aquela massa menor que ele botou dentro de um copo de água. Aquela bolinha de água, aquela bolinha de massa vai afundar no copo de água. Com o passar do tempo, mediante o metabolismo desse fungo, dessa levedura, quebrando a glicose da própria massa, liberando gás carbônico e água, a massa vai crescer, vai se formar bolhas de gás carbônico dentro da massa e a bolinha vai flutuar. Ela vai ficar menos densa do que a água. Então está na hora de eu assar aquela massa lá. Por quê? Está na hora de eu assar aquela massa, porque ela já tem a quantidade de gás carbônico, ela já cresceu o quanto eu quis que ela crescesse e agora ela é uma massa leve. Beleza? Quando eu asso, você fala, peraí, Leão, então você está querendo me dizer que na massa de pão tem álcool? Estou querendo te dizer, estou afirmando isso. Só que quando você assa a massa, né, o álcool evapora e o álcool some da massa. A massa crua tem uma quantidade de álcool. Não a ponto de te deixar bêbado se você comer muito dela, acredito até que sim.
mas ao assar o álcool evapora. Só sobra então os espaços deixados pelo gás carbônico e fica cheio daquelas bolinhas ocas, tipo aquele polvilho, aquele biscoitinho Globo, enfim. Bom, essa fermentação é a fermentação discutida na questão. Só para a gente voltar e verificar que não é mentira, a massa cresce mediante a liberação de gás carbônico que ocorre pela quebra da glicose que os fungos, que essas leveduras executam, que é a fermentação alcoólica, porque também há a produção de álcool. Já na produção de vinho, a ideia é que esse fungo, que como é que eu posso dizer? Ele não é um cara seletivo para esse tipo de respiração, ele é facultativo. Isso quer dizer que ele faz respiração aeróbica e anaeróbica. Isso depende do ambiente. Então, se eu coloco esse cara no ambiente sem oxigênio, ele vai fazer fermentação alcoólica. Se eu coloco esse cara no ambiente com oxigênio, ele vai fazer respiração aeróbica devido ao fato de produzir mais ATP. A vantagem é essa. Só que esse cara, quando a gente coloca ele para produzir álcool, dentro do contexto de fermentação, para produzir uma bebida alcoólica, não pode entrar oxigênio. Então, o local do preparo, por exemplo, o vinho, o cara mistura a casca da uva com a polpa da uva e com esse fungo e deixa o maluco lá fermentando durante um tempo. Então, quanto mais tempo ele ficar em ambiente hermeticamente fechado, porque ele vai estar fazendo respiração anaeróbica, mais álcool e gás carbônico ele vai estar produzindo. Aí você tem as qualidades de vinho, o Prosecco e por aí vai. Resultado, dentro do contexto de produção de bebida alcoólica, esses malucos deixam os produtores deixam esse maluco aí em um ambiente extremamente fechado, sem oxigênio, para ele poder fazer a respiração anaeróbica, fazer a fermentação, originando então como produto gás carbônico e álcool. A jogada é essa. O ATP que ele produz, o problema é dele, é para ele. O nosso alvo é o álcool e o gás carbônico. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática. Essa nós fazemos também. A fermentação lática é uma fermentação que ocorre no cara que faz respiração aeróbica, no nosso caso. O produto da fermentação lática é o ácido lático e mais 2 moléculas de ATP. Ontem, por exemplo, novamente estou dizendo que ontem foi a final da Copa, tivemos ali a disputa de Alemanha e Argentina. Eu torci para a Alemanha como se fosse alemão desde pequenininho, que a Argentina ganhando um campeonato mundial ia ser muito enjoada, ainda mais aqui no Brasil. Resultado, a gente percebe que os caras são condicionados fisicamente a darem o máximo de si nos 45 minutos de um lado e 45 minutos do outro. 90 minutos ao todo e ponto. Quando acaba os 90 minutos, é como se o corpo do cara tivesse com o limite dele excedido. Agora, excede mais ainda quando o cara vai para a prorrogação. E a gente vê quando eles param nos 90 minutos, aquela massagem e etc. Sabe o que acontece, galera? Os caras estão correndo e não necessariamente o mesmo aporte de oxigênio sendo colocado para dentro, necessário para que haja quebra da glicose e produção de energia, tanto quanto eles estão precisando. Então, resultado, para que haja a captação, ou melhor, a produção de energia no mesmo pé que o cara está precisando, mesmo sem a oferta de oxigênio, o aporte de oxigênio necessário, por isso o cara hiperventila, para jogar o oxigênio para dentro e quebrar a maior parcela de glicose possível. Só que não dá conta. Então a gente vai lá para outra via, que é da fermentação lática. Aí o cara vai quebrando glicose produzindo ácido lático. Se produz menos ATP, mas é o que dá para fazer. Além da respiração aeróbica, que não está dando conta, eu produzo uma quantidade a mais de ATP, certo? Mais energia, para dar aporte ao cara, para dar suporte ao cara. O cara está precisando. Só que o cara vai produzindo ácido lático. O ácido lático ele vai circulando junto ao sangue. E uma das coisas que o ácido lático faz é penetrar na musculatura, causando contração e dor. Então o cara tem a famosa cãibra. Esse cara é o cara da cãibra, ok? Esse cara é o cara que determina aquelas contrações musculares, aquelas dores horríveis. Por que a gestante ela tende a ter cãibra? Porque ela está precisando também de um aporte de energia maior do que ela está tendo, maior do que ela está produzindo, ok? Então isso dá a ideia de que ela também está fazendo muita fermentação lática, porque ela está fazendo por ela e pelo neném. Então é normal que a gestante também venha apresentar grande quantidade de cãibras, por conta da maior quantidade de
ATP que ela está precisando e vindo lá, correndo lá para a respiração anaeróbica também, para a fermentação lática. Beleza, galera?